Bem, vamos dar início à nossa 17ª aula sobre meteorologia, certo? Vamos entender um pouquinho o que é isso, como esses dados são coletados, como a gente consegue realizar a previsão, né, os aparelhos aí. Vamos dar início bem rapidinho, certo? Vamos lá. Meteorologia compete o estudo dos fenômenos físicos da atmosfera que se manifestam numa localização precisa e num período de tempo relativamente curto, a que se convencionou chamar de tempo. O método desenvolvido pela meteorologia permite atualmente a realização de previsões fiáveis, tá, com confiança, do estado atmosférico a curto prazo, horas, dias e semanas, fundamentais para a organização de inúmeras atividades humanas. O tempo é comumente confundido com o clima. No entanto, este último é a análise a largo prazo dos fenômenos e características atmosféricas de uma determinada região. É a média do comportamento meteorológico em anos, certo? Que aí, no caso, o clima vai ser a média dos anos anteriores, né? A retrospectiva dos anos anteriores com relação a esse dia, como é que foi, tá? Como é que está andando, tem o radar também, que funciona agora, né? E observar a movimentação de nuvens, certo? Isso tudo influencia, tá, na previsão do tempo, certo? A determinação do clima para prever o tempo. Em resumo, o clima e o tempo atmosférico são duas formas complementares de descrever o ambiente atmosférico, utilizando essencialmente os mesmos elementos: a pressão atmosférica, temperatura, umidade, precipitação, radiação, relevo, altitude, etc. A umidade é a umidade do ar, a temperatura que está constante durante o dia. A radiação, os raios ultravioletas, né, vai de 0 a 10. Certo? O básico, né, se tiver quanto mais acima, quanto mais próximo de 10, quer dizer que a radiação está mais forte e isso pode fazer mal à nossa pele. A precipitação é a quantidade de chuva, certo? O relevo, né, da cidade onde está localizado a região que está sendo observada. A altitude também, tá? Se está ao nível do mar, se está acima do nível do mar. Tá? Em alguns lugares até abaixo do nível do mar, né? Em poucos casos. Mas fazendo referência às diferentes escalas de tempo. Passar aqui, o método científico para análise do tempo é o estudo dos fenômenos atmosféricos, tá? Tudo que acontece na nossa atmosfera, e a sua variação temporal com enfoque na observação, descrição e hipóteses, coleta de dados, análise e interpretação de resultados. Né? Todas essas análises, esses dados coletados, né? Aí vai ocorrer a interpretação deles, a fim de prever e reconhecer padrões de tempo na atmosfera terrestre. Tá? Praticamente todas as atividades humanas dependem dos dados coletados nas estações meteorológicas, desde o dia a dia do cidadão comum até as mais importantes atividades econômicas, como a agricultura, os transportes, o turismo, pesca, comunicação, etc. As técnicas utilizadas para coletar estes dados atmosféricos variam de observações convencionais realizadas por observadores e até modernos satélites meteorológicos, que utilizam sofisticada tecnologia para poder analisar todo o planeta, toda aquela região, né? Ponto a ponto ele vai analisar. Por exemplo, aqui, se você estiver aí no seu celular, você consegue ver, digamos assim, a cidade do Conde. Você vai ver a cidade do Conde, a altura, a posição que ela se encontra, a quantidade de nuvens que tem no local, a umidade do local. Isso tudo vai favorecer
né, o clima, tá? E de acordo com esses dados coletados, vai se tirar uma previsão do tempo, né? Vai conseguir prever o tempo. Tá? Se tem possibilidade de chover, né? Se não tem, tá? Com a análise desses dados, o cara, o técnico, né? O meteorologista, tá? Ele consegue determinar se vai chover ou não. E hoje em dia os equipamentos são muito avançados, né? Uma tecnologia muito avançada, consegue é, detectar com precisão, tá? Com quase praticamente 100% agora de acerto. Vamos deixar aí nos 95% de acerto, 90, 95, né? Para dar a quebra aí, né? Mas eu sempre acompanho aqui no meu celular, por exemplo, um dia desse eu olhei, aí dizia assim, isso era mais ou menos às 10 horas da manhã. Aí eu olhei, eu sempre olho o dia todo, né? E quando eu olhei 2 horas da tarde, aí dizia assim, 2 horas da tarde, chuva parcial, fraquinha, tal. Ele diz, né? Ele resume, chuva parcialmente fraca, não lembro direito, é esse negócio assim, fraca, diz que é fraca. Quando deu 2 horas, aí deu 2h05, começou a chover. Isso também porque esse aplicativo que eu uso, ele dá o tempo assim, por hora. Aí não dá por minuto. Então de 2 às 3 horas pode chover. Tá? Então não é porque ele disse que estava 2 horas, ia chover 2 horas. Né? Poder chover de 2 até 3, tem a possibilidade de chover. Tá? Tem outros que dão um tempo mais específico, de tipo meia hora, 15 minutos. Aí vai depender do aplicativo. Tá certo? Este gigantesco esforço é coordenado por um órgão das Nações Unidas, a Organização Meteorológica Mundial, que é chamada de OMM. No Brasil, as observações são feitas pela Rede de Estações Meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que administra mais de 400 estações. Mais de 400 estações espalhadas pelo Brasil, tá? Possui 10 distritos regionais, tá? 10 distritos espalhados pelas regiões do país, que eles vão receber esses dados, vão processar e vão enviar para a sede que está lá em Brasília, tá? No Distrito Federal. Aí a sede vai pegar, processar esses dados e vai enviar por satélite para o mundo todo. Tá? E aí daí que esses aplicativos, por exemplo, esse que eu uso, pega esses dados lá do satélite e mostra. É tanto que eu consigo, nesse meu aplicativo, eu consigo acessar, por exemplo, o radar, como eu falei. Eu consigo ver o radar, vejo o mapa aqui de uma pessoa, vejo a movimentação das nuvens, se o céu está coberto, se não está, certo? Dá para ver bem direitinho. Então o cara precisa, por exemplo, né, fazer um evento daqui a 10 dias. Tá? Geralmente eles dão até 10 dias aí a previsão. Nesses aplicativos, né? Você vai lá, olha que 10 dias eu preciso fazer um evento a céu aberto, eu quero saber se vai chover nesse horário, acho que vai ser às 19 horas, vai ser à noite. Aí eu vou lá, o cara vai lá no aplicativo, olha, daqui a 10 dias, hoje é dia 2, digamos, né? Daqui a 10 dias, dia 12, por exemplo. Tá? Aí o cara olha, tá? Isso é um exemplo, tá, pessoal? Tá? Nesse dia 3, o cara. Então ele tem uma semana só para frente. Tá? Digamos que ele está na sexta-feira, vai ser na outra sexta-feira. Ele olha para 7 dias para frente. Tá? Ele tem essa margem aí para poder analisar e conseguir colocar, ou até antecipar, ou até retardar o evento, sabendo da previsão. Vai dar uma chuvinha parcial às 19 horas. Tem a probabilidade das 19 horas dar uma chuvinha. Se o evento for curto, rápido, pode ser antecipado, o cara bota para as 18 horas. Se não, não, ele pode prolongar mais para a noite, não vai terminar rápido, então vamos colocar às 20 horas em vez das 19. Tá? Começa às 8 da noite e aí vai até. E o cara consegue realizar o seu evento, né? Observando essa questão ambiental, né? A questão do meio ambiente em si, a questão do tempo, né, do clima, do ambiente que ele está inserido, tá? Nesse ecossistema, né?
A região que nós estamos é considerar o nosso ecossistema. Tá? Por exemplo, aqui em uma pessoa tem o seu ecossistema, certo? Então, acontece tudo isso. Essa foto, essa imagem, é uma estação meteorológica, tá? Que é utilizada muito em aeroporto, tá? Eles têm a estação deles e eles captam tudo, tá? Nessa estação e conseguem determinar ali se tem, se vai vir por exemplo, um aumento do vento, um aumento na radiação, um aumento, se vai vir chuva, tá? Que o principal é a chuva, no nevoeiro, se pode vir aparecer um nevoeiro, dependendo da região, né? Isso aí lá mais pro lado do sul, tá? Tem um nevoeiro forte, pode atrapalhar, aí não vai precisar desviar o voo para outro aeroporto mais próximo, tá? Ou até mesmo em outro estado, dependendo da região, como é que está, como está ocorrendo esse nevoeiro, né? Essa neblina, que também pode ser uma neblina, tá certo? Isso aí, esse nevoeiro, a neblina atrapalha no momento do pouso ou até mesmo na decolagem, né? Então pode até, por alguns fenômenos como esse, os voos podem ser cancelados ou atrasados no caso, né? Tá? Fica lá atrasado, o voo atrasado, porque esperou um pouquinho a chuva passar, o nevoeiro, a neblina, tá certo? Isso é normal acontecer, mas para lá do sul, ali sudeste, sul acontece. E ele fala assim: portanto, o tempo meteorológico está baseada, entre outros, em coleta de dados observados de hora em hora nas estações meteorológicas de superfície. E no caso aí vai ser a precipitação, ventos, umidade relativa do ar, nuvens, ondas, pressão e etc. Como está a pressão do ar também, está um ATM, né? Ou 1,2 ATM, 1,3. Normalmente está em 1 ATM. Né? Com o auxílio de supercomputadores, faz-se através de modelos numéricos uma simulação de comportamento atmosférico no intervalo de 24, 48, 72 e 96 horas para frente, tá? É normal. No entanto, as informações do modelo numérico não são suficientes para a realização da previsão do tempo. Para isso, também é necessário o auxílio das imagens de satélite para elaborar a previsão em curto prazo. Estas imagens estão disponíveis em 3 canais: infravermelho, visível e vapor d'água. Né? O satélite vai conseguir observar esses 3 pontos, né? Para poder determinar com uma maior precisão a previsão do tempo. Sem essas informações aí, ficaria mais defasado a precisão desses dados. Por exemplo, em vez de ter, como eu baixei nele de 90% a 95% de acerto, ele cairia para 80%. Aí já é um número considerável, né? Seria de 80 para 100, dava 20% possível de erro, né? De errar aquela estatística, aqueles dados, aquela previsão, ok? Também existe o radar meteorológico, né? Que fornece as condições meteorológicas reinantes num espaço de tempo menor e também para uma área menor. Eu quero aquela área menor, eu vou lá no radar, por exemplo, o bairro de Mumbaba, o cara vai lá, radar no bairro de Mumbaba, João Pessoa, ele vai dar aqui o bairro, vai focar aqui no bairro. E vai mostrar as nuvens, a movimentação, tudo mais. A temperatura que está aqui na região, tá certo? Na região de Mumbaba, no caso, tá ok? No IMET, há uma seção própria para a recepção e tratamento destas imagens de satélite. Claro que elas são importantes, né, para poder determinar isso tudo. Então, os meteorologistas mapeiam e analisam estas informações. E só depois de feitas todas estas análises, cartas de superfície, modelos numéricos, imagens de satélite, etc., né, todas as opções que eles têm, que eles podem receber e que eles têm acesso, né, a essas tecnologias, tem-se maior segurança em elaborar a previsão do tempo para todo o Brasil. Tá?
Mas isso não acontece só no Brasil, isso acontece no Brasil e no mundo, né? A gente viu lá que a OMM vai ser a Organização Mundial, né, Meteorológica, que vai organizar tudo isso e vai passar informações e colher essa informação. É a base central do mundo, tá? Todo mundo envia, tá? Os seus dados meteorológicos para essa base e essa base dispersa para o restante do mundo, tá? E aí todo mundo mesmo, literalmente, tem acesso, tá? Na palma da mão hoje em dia, né, no smartphone, o cara consegue acessar, tem um aplicativo simples, pequeno, ocupa pouco espaço. Geralmente nesses celulares mais novos agora, já vem até na tela inicial, né? Você já vê, tem gente que não gosta, tira, tem gente que deixa, que gosta. Eu mesmo, o meu veio, né? Quando eu comprei, veio já normal. E eu deixei, porque eu gosto de ver. O outro, quando eu comprei um outro mais antes, né? Um tempo atrás, antes desse, ele não veio na tela. Mas aí eu fui lá, baixei um que eu gosto. Até porque eu também ando de moto, né? Ando de moto todo dia, quando era assim, à noite, antes de dormir, eu olhava a previsão para o outro dia, para as de 6 até 7 horas da manhã. Era para saber se tinha a possibilidade de chuva, porque se tivesse a possibilidade de chuva, o que eu fazia? Eu pegava já meu casaco, minha bolsa de casaco, né, da roupa de chuva, a capa de chuva da moto, já deixava separado. Porque se já estivesse chovendo no momento que eu fosse sair, né, se eu visse que o céu estava fechado realmente, tinha a chance de chover, já botava a roupa e já ia com a roupa. Se eu observava que o céu estava aberto, limpo, e que não ia chover naquele momento, dava tempo de eu chegar no trabalho, aí eu botava na bolsa, dependendo também do horário da volta, né? Eu olhava a ida, o horário da ida e o da volta. Se o da volta também tivesse a possibilidade de chuva, eu já levava direto, já na bolsa, para poder, né, na volta, não tomar banho de chuva. Então eu tinha todo dia, toda noite eu fui fazer essa análise, essa verificação, para poder não tomar banho de chuva, principalmente ali no período de março, abril e maio. Aí quando chega ali agosto e setembro também, aqui na cidade a gente também gosta de dar uma chuvinha logo cedo, tá? Uma chuvinha de manhã, uma garoazinha de manhã, tá? Logo cedo. Muita gente ainda está dormindo. Às 5h40, 6h30, por aí, sempre gosta de dar uma chuvinha aqui na cidade da gente. Você acordar esse horário, você vai conseguir observar isso, tá? Não, claro que não é todo dia, tá? Todo dia, mas sempre, de vez em quando, vamos dizer assim, ocorre essa chuvinha, tá certo? É bem normal. Então, comenta aqui no vídeo, tá? Coloca seu nome, a turma, para ganhar presença, tá certo? Qualquer dúvida, pode colocar aqui também no comentário se quiser, ou então manda no meu privado, certo? Tá tranquilo, tudo tranquilo. Se quiser, dá um legalzinho também aí pro professor, para saber que gostou. Não gostou também, dá o negativo aí. Mas também, se der o negativo, depois vem falar comigo para dizer o que faltou, ok? Como eu falei antes para vocês, estou vindo por aqui porque a maioria está tendo acesso, tá? Não adianta só, digamos, a gente tem 200 alunos e só 20 estarem participando da aula online e o restante estando de fora, né? E assim eu alcançar uma faixa de 60, tá? Então, 3 vezes mais número de alunos, assim, através do vídeo do que na aula online, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, pode deixar lá no meu privado também, que eu estou aceitando. Tá ok, pessoal? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.